Nós agora vamos ter um contato extraordinário aqui com um grande jurista brasileiro, um grande juiz, ministro Gilson Dipp, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Bom dia, ministro. Bom dia, ministro. Ministro, vamos começar com a história do Aécio Neves. Nós gostaríamos de ouvir a sua opinião. Joseval, a história do Aécio Neves tem que ser, digamos, extraída do contexto concreto para que nós possamos interpretá-la no contexto constitucional e do contexto legal. Nós temos a Constituição de 88, previa apenas algumas medidas restritivas, prisão, sequestro, arresto. E a única que atingia diretamente o exercício parlamentar era a prisão. Consequentemente, foram criados em 2011, pela lei penal, outras medidas diferentes da prisão, diversas da prisão, mas com as mesmas consequências restritivas do direito de ir e vir. Como, por exemplo, a prisão domiciliar e suspensão de direitos políticos. Essa é uma questão que tem que ser posta. Nós sempre tivemos no Brasil, desde a inspiração inglesa, a imunidade parlamentar. Vocês vão dizer imunidade parlamentar em relação aos seus atos e palavras. Mas a imunidade parlamentar, ou a Constituição de 88, previa para essas medidas restritivas, como a prisão, até então a única existente, previa a aprovação da respectiva Casa Legislativa, no caso, o Senado. Não se está aqui, José Val, questionando a possibilidade ou não do Supremo aplicar medidas alternativas como afastamento do cargo ou suspensão de direitos políticos. O que está se questionando é se deve ser aplicada a lei, conteúdo geral da Constituição, que implica para a aplicação desses mecanismos que haja a aprovação, a submissão da matéria ao Congresso Nacional ou à Câmara respectiva, Senado. Ministro Gilson Dipp, bom dia. Marco Antônio Villa, ministro. Bom dia, Villa. A questão, eu sei que é um tema muito polêmico, né, ministro? Porque o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição faz referência no caso de prisão. E aí o encaminhamento em 24 horas dos autos. Não houve prisão, portanto, os autos inexistem, né? E o artigo 319, que o senhor fez uma citação implícita, né? É aquele que, na minha leitura, não sou jurista, nada disso, mas, inclusive, já só para lembrar o nosso ouvinte, que reza o artigo 319, são medidas cautelares diversas da prisão, e aí uma delas é justamente o recolhimento que foi determinado pela primeira turma do STF. Aí é que é a questão, né, ministro? Porque não houve prisão. Prisão inexiste. Ele, inclusive, estava presente nas sessões do Senado, está exercendo suas atividades de forma plena, né? Pois é, Vila, é uma questão conceitual. Eu há muito tempo defendo que essas medidas diferentes, diversas da prisão, implicam, sim, em cerceamento de liberdade. Porque ele está colocada logo após o Instituto da Prisão. Tanto que ela faz referência. Diversas da prisão. Sim. Conceito alto, conceito básico a que elas estão submetidas. É caso de prisão. No entanto, e aí vem a ressalva e aplica a medida cautelar. O domicílio, o recolhimento domiciliar à noite, não é um cerceamento de liberdade, mesmo que intrinsecamente não se refira expressamente à prisão. O afastamento de um parlamentar que não pode comparecer, por essa decisão do Supremo agora, aos trabalhos legislativos, aos trabalhos fora do legislativo, como reuniões, debates, seminários. Isso, no meu modo de ver, ele diminui as prerrogativas, estou falando em tese, sim, do Congresso Nacional. O Supremo vai deliberar sobre
A diminuição do quórum do Supremo, do Senado, vai diminuir a representatividade do número de estados que os senadores representam. Mas o suplente não pode assumir? Aécio, desculpe, ministro, nesse caso o suplente assume, né? Sobre o número de parlamentares em comissões parlamentares, sejam elas das mais variadas formas. Então, está sim o Supremo se colocando invasivamente, e aquela velha história que nós conhecemos, Vila, se colocando na questão da independência de um dos poderes. Sim. Então, tira-se, para mim, caso Aécio Neves, abominável, em todos os sentidos, mas recoloca-se a questão do sistema federativo, da imunidade parlamentar e da necessidade de uma casa referendar, quando necessário, uma atitude tomada pela outra. Eu não tenho dúvida que a interpretação do Supremo na próxima sessão do dia 11 vai ser nesse sentido. Posso me enganar. Sim, e é justamente nessa questão que o senhor colocou, ministro Gilson Dipp. Imagina o seguinte: na próxima quarta-feira, dia 11, o STF vai apreciar essa questão, o pleno. Pode ser que ocorra o contrário, referende a posição da primeira turma. O Senado já convocou uma reunião para o dia 17, na semana seguinte, para deliberar sobre a decisão do STF. Então dá a impressão que o Senado é o órgão revisor do STF. Isso é estranho, né? Não, Vila, eu não levaria nesse prisma. O Senado ainda, no meu entender, não exerceu aquela prerrogativa de rever, no âmbito parlamentar, a decisão do Supremo, que afeta o seu funcionamento, afeta o seu quórum, né, e afeta a liberdade de um dos seus integrantes. Eu tenho a impressão de que se o Supremo mantiver a decisão da primeira turma, o parlamento não irá autorizar ou desmanchará as medidas alternativas à prisão já aplicadas. E, com toda razão, dentro do nosso sistema constitucional. Esqueçam de Aécio Neves, esqueçam de fulano cicrano. O sistema tem que ser preservado. O que se tenta na imunidade parlamentar é o exercício da sua imunidade hoje, ontem e amanhã. Aécio Neves é passageiro. Ministro, o plenário ontem esteve dividido, né, o plenário do STF dividido em relação à ficha limpa, que agora alcança, inclusive, aqueles condenados antes da publicação da lei em 2010. É um tema que foge a essa questão que envolve o Aécio Neves, mas é um tema que também coloca de novo aquela queda de braço, vamos colocar aqui entre aspas, entre a justiça e a política. Como é que o senhor avalia essa decisão do Supremo? E é fundamental, Aras, que o ministro Gilson Dipp, que está aqui conosco, se manifeste, porque ontem, segundo o grande debate desse tema, é que deixou-se de cumprir o grande preceito de respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, porque permitiu a retroatividade da lei nova. Eu gostaria de ouvi-lo. Perfeito. José Val, isto aconteceu. E até me surpreende que o Supremo, numa matéria que me parece óbvia, como pareceu a alguns dos seus membros durante a discussão, nós estamos aqui sacramentando o princípio da insegurança jurídica, da possibilidade da lei retroagir. E pior, é uma lei com sentido penal, porque aplica uma penalidade grave, que é a inelegibilidade. Então, não vamos porque a lei é de iniciativa popular, que a lei tem de requisitos morais espetaculares e insuperáveis. Mas o princípio maior é da irretroatividade da lei penal. Ou seja, poderiam ser abrangidas pela lei da ficha limpa
aqueles atos praticados a partir de sua edição. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Moralmente, eticamente, sobre política nova do Brasil, isso seria, de certa forma, benéfico. Mas nessa situação, José Val, tem outros valores que têm que ser preservados juntos, concomitantes com a moralidade, sob pena de a moralidade também extrapolar os seus, digamos, a sua força e tomar conta de uma situação jurídica já existente. Ministro Gilson Dipp, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso Jornal da Manhã, sempre brilhante e esclarecendo os nossos ouvintes. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, um abraço a vocês todos.